Médicos expulsos, jogadores atacando juízes, puxões de cabelo e até técnicos não deixando a bola sair de campo. Esses são os cartões vermelhos mais insanos do futebol. Começando pela expulsão do Buffon, que é uma das mais polêmicas da história. Nesse dia, o Real Madrid e a Juventus estavam empatados, quando no final da partida isso aconteceu. Mas o mais bizarro foi a reação do Buffon, só que a polêmica não acabou nesse cartão vermelho. Cristiano marcou o gol e eliminou a Juventus da Champions. Após a partida, Buffon deixou claro tudo o que pensava do juiz. Animale. Já esse jogador resolveu chutar a bola no goleiro sem razão nenhuma, e depois ele ainda quis reclamar com o juiz. Se bem que comparado com o que o Rodri fez nesse dia, não é nada. O cara simplesmente ficou louco e partiu para cima do Gibbs White. E o Gerrard, que conseguiu ser expulso em menos de 1 minuto. Ele mal tinha entrado em campo, e na primeira vez que tocou na bola, isso aqui aconteceu. Mas nessa outra partida, quem passou dos limites foi o Neuer. Olha só o que ele fez com o zagueiro do Leverkusen. Mas isso não é nada comparado a esse lance que deixou o Cristiano Ronaldo furioso. Mas antes dá uma olhada nesse jogador que foi expulso depois que morderam ele. Tudo começou nesse lance, onde uma falta em cima de um jogador do Preston levou a uma briga insana. Mas não parou por aí, porque o Osmadit deu uma de Suárez e fez isso aqui para se vingar. Mas quando se trata de cartão vermelho, esse é de longe um dos mais engraçados do futebol. Olha só a reação desse jogador ao ser expulso. Blicken där. Kamara. Rött kort. Och han springer av och han är förtvivlad och arg och frustrerad. Och han gapar. Jesus. Já esse jogador levou o cartão vermelho, mesmo sendo ele que levou a falta. Mas dá uma olhada no porquê disso. Mas quando se trata de loucura, nenhum jogador consegue superar esse daqui. Tudo aconteceu depois de um vacilo do goleiro que terminou em gol. E claro, todo o time saiu para comemorar. Só que o jeito que esse cara fez isso foi completamente insano. Nem tem como questionar esse cartão. Mas essa próxima falta foi simplesmente bizarra. Não bastou derrubar, o cara ainda quis arrastar o atacante pelo campo. Só que isso não terminou nada bem. Agora dá só uma olhada no que esse jogador fez para impedir um gol. E o pior é que no fim nem valeu a pena ser expulso, porque o time dele acabou perdendo a partida. Já esse jogador percebeu que não ia alcançar a bola e fez isso. E bom, mereceu o vermelho. Esse goleiro quase mandou o Lewandowski pro hospital de um jeito horrível, e por pouco isso não acabou em tragédia. O pior é que ele ainda tentou se fingir de inocente. Enquanto isso, esse jogador levou um chute e ainda foi expulso. O juiz deve ter achado que ele estava simulando, mas claramente o cara acertou ele, e como ele já tinha amarelo, levou outro e foi expulso. O que esse juiz fez com Cristiano Ronaldo deixou ele furioso. Tudo começou nesse lance onde o craque estava com raiva e fez isso. Mas para o seu azar, o juiz não perdoou. Mas o que esse goleiro fez para não levar o gol foi inacreditável. E o mais engraçado é que ele nem tentou disfarçar e só aceitou o cartão vermelho. Mas isso não é nada comparado a esse dia em que o Luis Suárez ficou cheio de raiva, depois de ver seus rivais sendo expulsos. Você não vai acreditar no motivo por trás disso. Mas antes vamos ver o que acontece quando é o som que fica furioso. Tudo aconteceu nesse lance, onde dá pra ver um leve chute no Rudiger. O juiz consultou o VAR e o jogador levou um cartão vermelho. Who's the red? Who's the red? Tell me, please! Esse jogador passou completamente dos limites e por pouco não apanhou, mas também olha só o que ele aprontou.
O que esse jogador fez transformou o campo em um ringue de luta. Tudo começou com essa falta, que levou a um cartão vermelho instantâneo. Só que o time adversário não quis saber, e mesmo vendo o cartão, partiu pra cima do cara. E no fim, a coisa ficou tão feia, que esse jogador ficou com a blusa rasgada, e acabou sendo expulso junto. Já esse jogador foi expulso por puxar o cabelo do adversário. Sério? Pra que fazer isso? Mas essa aqui é uma das faltas mais engraçadas do futebol feminino. Olha só o que aconteceu. Depois disso, a juíza chamou o VAR, o que garantiu o cartão vermelho. Só que o que mais chamou a atenção foi a reação da jogadora ao receber o pisão. Será que ela gostou? Esse jogador é louco. Olha só o que ele teve a coragem de fazer. E mesmo tendo acabado de levar um cartão vermelho, o cara ainda fez isso. Mas nessa partida, 2 jogadores foram expulsos e deixaram o time adversário furioso. Tudo aconteceu faltando 3 minutos para a partida acabar, quando o Mourinho chamou um jogador para conversar e pediu para ele fazer isso. Com certeza, nessa hora, o time inimigo deve ter ficado cheio de raiva. Mas não acabou aí. Já nos 90 minutos, o Cacias e o Sérgio Ramos começaram a tramar algo tão ruim quanto. Olha só o que eles aprontaram. Mas a melhor parte é que no fim valeu a pena, porque o Real ganhou de 4-0 e os 2 jogadores zeraram os cartões. Já esse cara levou o cartão vermelho com 3 segundos de jogo. Olha só o que ele fez. Mas uma das expulsões mais bizarras aconteceu no futebol feminino, e o pior é que ela nem tocou na adversária. Você já viu um médico ser expulso? Tudo começou nesse lance, quando um jogador acabou se machucando e, claro, chamaram a equipe médica logo em seguida. Mas ao invés de correr para ajudar o jogador, o médico fez isso aqui. Mas esse cara conseguiu ser expulso por um motivo bem inusitado. O que será que passou na cabeça dele para fazer isso? Depois da falta que esse jogador fez, ele merecia muito mais que um cartão vermelho. Se liga no vacilo que ele deu. Esse cara esperou o juiz virar as costas para fazer uma loucura. Será que ele achou que conseguiria escapar dessa? Mas isso não é nada. Esse goleiro foi expulso por colocar a mão na bola. E o pior é que ele estava tão longe da área que nem tinha como inventar uma desculpa. E olha que essa não foi a única vez que uma loucura dessa aconteceu. Nessa outra partida, o Andrew Redmayne fez algo tão ruim quanto. Nessa partida, o juiz precisou expulsar um jogador por um motivo maluco. Tudo começou com essa disputa de bola que acabou virando uma briga feia. E não parou aí. Olha o que o cara fez logo depois de ser expulso. Ele teve até que ser acompanhado para fora para não causar mais problemas. Já nesse lance, o Neymar tentou fingir uma falta e terminou passando vergonha. E pela cara do craque, dá pra ver que ele sabe que errou feio. Xavi foi expulso por algo completamente inesperado. Ele achou que seria uma boa chutar a proteção de uma das câmeras, mas pro seu azar o juiz viu tudo. Esse jogador fez algo tão ruim que o juiz nem pensou antes de puxar o cartão. Agora me fala, qual a necessidade disso? E o pior é que ele ainda saiu reclamando, como se não tivesse feito nada. Esse técnico foi além e tentou roubar no meio da partida. Ele simplesmente chutou a bola para impedir que ela saísse e dar uma chance de contra-ataque para o seu time. Esse jogador passou completamente dos limites. É normal o clima esquentar em uma partida acirrada, mas se liga no que o Douglas Costa fez. Com certeza ele mereceu esse cartão vermelho. Se bem que tem lances muito piores que o juiz simplesmente ignora, que nem essa jogada que claramente era para cartão vermelho.
Mas nessa partida, 2 mulheres saíram na porrada por causa de uma falta insana. E tem gente que diz que o futebol feminino não é violento. Já nesse lance, um jogador quase nocauteou o outro de um jeito assustador. A falta foi tão feia que o bandeirinha nem teve dúvida. Que nem nessa outra partida, onde um craque quase mandou um jogador pro hospital. Olha só o golpe de Kung Fu que o Griezmann deu no Firmino. Com certeza ele mereceu esse cartão vermelho. Se bem que o Bicoro fez algo muito pior. Dá uma olhada. O mais bizarro é que ele ainda achava que tinha razão. Olha só a cara que ele fez logo depois. Esse jogador teve uma ideia bizarra para parar o contra-ataque. Ele simplesmente se jogou no atacante, mas claro, isso não deu nada bom. Já nessa partida, o Willian foi expulso por tentar dar uma de goleiro. Depois ele ainda tentou fingir que não tinha roubado, mas olha só o que realmente aconteceu. Mas poucas faltas são tão estranhas quanto as que o Pepe fez nessa partida. O cara simplesmente tentou dar uma joelhada nas partes baixas do rival. Esse jogador tentou enganar o juiz, mas se deu mal. Tudo começou com essa cobrança perfeita de pênalti. Só que o que mais chamou a atenção foi a comemoração de Eric Hassli. O jogador comemorou tirando a sua camisa, o que garante um amarelo, mas ele estava com uma camisa exatamente igual por debaixo. Então o que fazer nesse caso? Bom, esse juiz deu mais um amarelo e ele foi expulso. Esse cara mexeu com o goleiro errado. Depois dessa defesa do Ilan Meslier, um jogador quis tirar onda com a cara dele, mas olha só o que aconteceu. Ele pode até ter levado o vermelho, mas pela cara dele valeu a pena. Mas isso não é nada comparado com esse jogador que foi expulso por comer grama. Tudo começou com esse golaço do Aymen, que terminou de uma forma completamente bizarra. Eu sei que a comemoração foi estranha, mas ele merecia mesmo um vermelho. Agora dá só uma olhada no que esse goleiro fez com Cristiano Ronaldo. O goleiro até tentou se explicar, mas o juiz não quis nem saber. Mas e aí? Será que ele merecia? E esse jogador que levou vermelho por fazer uma falta, logo depois de levar uma falta. Calma, você já vai entender. O cara simplesmente chutou o adversário enquanto ainda estava no chão. Já esse outro jogador foi expulso por dar uma bolada na cara do adversário. Desde o início, o clima da partida já estava tenso, mas nesse lateral, o Christian Burgess resolveu descontar toda a sua raiva. Mas essa falta é de longe uma das mais brutais do futebol. Olha só o que esse jogador do Olympiacos fez. Mas eu acho que essa outra falta consegue ainda ser mais assustadora. Tudo aconteceu nesse lance, onde o Mert Celik tentou parar uma bola alta do pior jeito possível. É só ver o lance em câmera lenta, para ver que deve ter doído bastante, tanto que o próprio Mert reconheceu que vacilou feio. Nesse lance, um vacilo fez com que a saída de bola quase terminasse em gol, e para tentar consertar seu erro, o Harry Maguire fez isso aqui. Claro que ele foi expulso depois disso. Já esse outro jogador foi expulso por fazer uma das faltas mais violentas do futebol. Olha só o chute que ele deu bem na cara do adversário. E esse goleiro que ficou com tanto medo do Salah que fez uma besteira. Tudo aconteceu depois desse cruzamento lindo que deixou o Salah de cara pro gol. Mas no último segundo isso aconteceu. O cara simplesmente se jogou na bola fora da área. Então não tinha como isso acabar de outro jeito. Mas nessa partida aconteceu o contrário. Depois de um chute que claramente iria ser gol, o Ismael Diallo fez isso. Pena que ele não é goleiro, porque teria sido uma defesa incrível. Depois do que esse jogador fez em uma briga, ele teve que ser expulso. Tudo começou nesse lance, que claramente foi falta, e terminou com os dois times ficando furiosos. Nessa hora, Carrasquilla acabou passando dos limites e fez isso. E claro, o juiz não perdoou. Mas nada se compara com esse dia, em que o Antony tentou fingir uma falta e terminou passando vergonha. Tudo aconteceu nessa disputa de bola, que desde o início não pegou nada bem pro craque. Só que a pior parte é que nem mesmo seu time acreditou no seu fingimento. Não é à toa que ele terminou sendo expulso. O que esse cara fez depois de tomar um cartão vermelho deixou o juiz em choque. Olha só a reação dele. A melhor parte é que no fim, ele nem conseguiu derrubar o juiz e terminou passando vergonha.